O Conselho de Sistemas Neutros foi uma organização política do Senado Galáctico da República, composta por mais de 1.500 sistemas estelares que não desejavam tomar parte nas guerras clônicas. Uma ala dissidente da cadeira mandaloriana do Senado, que era a facção pacifista, sempre se abstendo da maioria das votações relacionadas ao esforço de guerra. Normalmente, o Conselho representou delegados de fora da República, lhes oferecendo gabinetes no Senado e tempo para discursar, tendo a duquesa Satine Kryze como principal representante do grupo. Nesse vídeo, vamos ver como funciona o Conselho de Sistemas Neutros. O Conselho de Sistemas Neutros se tornou uma ala dissidente da facção pacifista mandaloriana, que sempre se opunha às moções a favor do esforço de guerra, além de votarem sempre contra as iniciativas que censuravam ou sancionavam sistemas que se mantinham neutros na guerra por conta própria, realizando o livre comércio, sendo assim considerados traidores ou outras atividades econômicas. A maioria dos membros precisavam do livre comércio tanto com a República quanto com os separatistas, para garantir uma melhor estabilidade e buscar o melhor para seus mundos. Mas ainda assim, como vários membros desonestos da República, alguns tentavam obter lucros com a guerra. Como regente nomeada por 1.500 sistemas, eu falo por milhares de mundos que me rogam para que eu os permita permanecerem neutros nesta guerra. Dentre os 1.500 membros da Liga, a duquesa Satine Kryze, líder de Mandalore, também era a principal líder do Conselho. Logo ao seu lado, o príncipe Tal Merrik de Kalevala, também representante de seu mundo no Senado da República. O senador Zin Paulas, o senador Danton Rood e a senadora Kin Robb de Taris também faziam parte desse conselho. Já os senadores Ornfrith Tar de Ryloth e Onakon Dafar de Rodia não faziam parte dessa facção, mas tinham laços por acreditar em seus ideais. Ambos se aproximaram ainda mais do Conselho e da duquesa Satine após os dilemas em seus respectivos mundos. Talvez eu seja o indivíduo mais influente em Rodia, Lolo. Mas depois de todos os erros que cometi, paz é a minha única preocupação. O Conselho de Sistemas Neutros atuava muito além das sessões e votações no Senado. Ele permitia que esses 1.500 sistemas pudessem viver em harmonia com os separatistas em meio à guerra, embora tais sistemas fossem leais à República. Ou seja, eles podiam fazer negócios e acordos com os separatistas e, com isso, eram impedidos de receber uma ocupação separatista e também uma presença militar da República. Isso impedia que a guerra chegasse lá de inúmeras formas, se tornando um sistema real, funcional e benéfico. Mas a existência e os ideais do Conselho de Sistemas Neutros enfureciam vários senadores e líderes da República e também dos separatistas. Isso porque todos os sistemas membros eram aliados da República. Tais senadores temiam que negócios com os separatistas pudessem legitimá-los ou que os separatistas pudessem influenciá-los a mudar de lado. Já os separatistas, muitos não gostavam das negociações com membros da República, ainda mais sem reconhecerem sua legitimidade, enquanto outros carregavam o ressentimento de não poder fazer parte dessa liga. Ao longo da guerra, Mandalore, que teoricamente seria a sede do Conselho, podia ser utilizado para encontros oficiais entre a República e os separatistas, mas isso só aconteceu apenas uma vez. Além da divisão entre a República, separatistas e sistemas neutros membros da Liga, houveram também planetas neutros que não quiseram tomar partido na guerra. Um deles foi Maridun, onde um grupo de imigrantes da espécie Lurmen deixou seu mundo natal, Maigeto, após a guerra chegar lá e colonizar o mundo em busca de paz. Liderados pelo pacifista Tio Akta, ele se manteve fiel às tradições, sem se unir a nenhum dos lados e com o risco de serem aniquilados na guerra. Assim como a colônia Togruta em Kyros, pacifistas que não aderiram à República, portanto, não podiam fazer parte do Conselho de Sistemas Neutros. Assim sofreram uma ocupação dos separatistas e foram sequestrados e escravizados. Que isso?
Como o próprio nome já dizia, o Conselho de Sistemas Neutros não contava com qualquer tipo de segurança ou força militar, além da segurança pessoal de cada indivíduo. No entanto, a ligação com a República os obrigou a aceitar a escolta dos batalhões clones, incluindo os Generais Jedi. Mas em pouco tempo de guerra, pelo menos a Duquesa Satine percebeu que apenas sua guarda pessoal não era o bastante devido aos frequentes ataques do Olho da Morte. Embora ela não acreditasse ser uma ameaça ou que estivessem ligados aos separatistas. Isso porque eram pequenos ataques como atentados e tentativas de assassinato à sua pessoa. Ela acreditava que se o Olho da Morte fosse realmente uma ameaça, já teriam atacado Mandalore. Com mais de um ano de guerra e preparando o próximo ataque a Mandalore, Pre-Vizsla e Darth Maul concordaram que o Conselho de Sistemas Neutros era uma potencial fonte de apoio e recursos. Unindo forças contra a emergente sombra coletiva, eram capazes de formar uma terceira frente de guerra, fazendo das forças da República e separatistas irrelevantes, mesmo unindo forças. Já temos o nosso exército e tenho um plano para depor Satine. 22 anos antes da Batalha de Yavin, iniciou as Guerras Clônicas após 2 anos de tensão entre a República Galáctica e a Confederação de Sistemas Independentes. Em pouco tempo, a Duquesa de Mandalore, Satine Kryze, membro nominal do Senado da República, declarou seu mundo neutro na guerra, evitando que seu povo fosse arrastado para mais um conflito, depois de toda a devastação sofrida durante a Guerra Civil Mandaloriana, relativamente há pouco tempo atrás. Essa decisão despertou a ira tanto da República quanto dos separatistas, mas acabou inspirando muitos sistemas estelares a compartilhar da mesma decisão, iniciando imediatamente negociações com tais sistemas e com a facção pacifista do Senado Galáctico, resultando na fundação do Conselho de Sistemas Neutros. Em Rodia, o senador Onacon Dafar, representante do planeta no Senado Galáctico, vivia um grande dilema ao ver seu povo passando fome. Todas as rotas de suprimento até o mundo foram saqueadas e destruídas por piratas, sem o apoio da República, que desviava mais e mais recursos para a guerra. Em desespero, Ono fez um acordo com o vice-rei da Federação de Comércio Nute Gunray, e em troca de uma leva de suprimentos, ele entregou a senadora Padmé Amidala, que era sua sobrinha de consideração e uma grande inimiga de Gunray. Ao perceber que foi enganado, ele ajudou na captura do vice-rei, revelando que na verdade nunca teve a real intenção de deixar a República. Vice-rei, o senhor vai passar o resto desta guerra numa cela. Sua vitória é efêmera, senadores. Ao retornar como representante no Senado, Ono se culpou e se arrependeu profundamente de seus erros, se tornando um defensor declarado da paz, passando a advogar soluções diplomáticas para a guerra. E isso o fez se aproximar da Liga de Sistemas Neutros, que embora não tivesse integrado Rodia até sua morte, ele pensava muito nisso, receando uma retaliação de Gunray ou dos separatistas por conta do acontecido. No Senado, começaram a circular rumores dizendo que a Duquesa Satine estaria formando um exército secretamente para os separatistas, rumores que aumentaram quando um guerreiro mandaloriano atacou um cruzador da República. O general Obi-Wan Kenobi foi enviado pelo Conselho Jedi para investigar e informou o que descobriu. O grupo mandaloriano Olho da Morte, que tentava restaurar o clima de guerra do passado, agia contra a Duquesa e provavelmente com os separatistas. Isso levou a uma proposta no Senado que daria à República a capacidade de impor uma presença militar em Mandalore, apesar dos tratados existentes há anos. Com o objetivo de evitar e com o status de líder dos sistemas neutros ameaçado, Satine planejou viajar para Coruscant para reafirmar sua posição de neutralidade, convidando alguns senadores e membros desse conselho. O senador Ornfrith Tad Ryloth foi um senador do Comitê Lealista da República, que sempre chamou a atenção por conta de seu estilo de vida luxuoso e opiniões e opções políticas explícitas. Ele também era um dos senadores de maior confiança do chanceler. Esses foram motivos pelo qual ele foi convidado pela Duquesa Satine Kryze para viajar na Coronet.
Durante a viagem, ele tentou persuadi-la a deixar os sistemas neutros e se unir aos lealistas, com o intuito de despertar o passado guerreiro mandaloriano, que seria de grande valia para a guerra, mas fracassou. Durante a viagem, a duquesa descobriu que o príncipe Tal Merrick a havia atraído com o Olho da Morte e estava disposto a destruir toda a nave caso o plano de entregá-la aos separatistas não desse certo. Em um momento de desespero, ela pensou em possivelmente matá-lo para salvar todos da nave, ou não perdoar Obi-Wan caso fizesse. Em Coruscant, ainda comprometida em impedir uma ocupação em Mandalore e provar que os novos Mandalorianos eram capazes de se proteger sozinhos, o que ela não esperava é que um assassino do Olho da Morte fosse enviado para matá-la, e acabaria sendo a suspeita do assassinato de Davo Golak, membro do Ministério da Inteligência Mandaloriana. Ela contava com informações que podia ajudá-la em sua causa. Fugindo e com a imagem de uma possível hipócrita, ela precisava fazer com que o arquivo chegasse ao Senado com a ajuda de Obi-Wan e Padmé Amidala. Tudo isso provou que lutar pelos ideais valiam a pena, elevando a moral perante os sistemas membros, atraindo mais sistemas aos mundos neutros. No meio da guerra, o Conselho de Sistemas Neutros já ultrapassava mais de 2.000 sistemas estelares. Mas também trouxe consequências. As rotas comerciais para Mandalore que já haviam sido afetadas pela guerra foram totalmente interrompidas. Muitos senadores da República a consideraram uma forasteira por sua decisão de neutralidade, afetando também alguns dos sistemas membros. Com a intensificação dos ideais pacifistas e o aumento dos membros na Liga, a fez recusar fornecer suprimento a quem não fosse aliado, ou aqueles que demonstrassem não auxiliar Mandalore. O resultado foi uma escassez de suprimento e inflamação crescente. O mercado negro havia se instalado e a criminalidade se tornou o maior problema. Após um ano de guerra, foi realizada a primeira conferência de paz sancionada tanto pela República quanto pela Confederação de Sistemas Independentes. Por ser um território genuinamente neutro, Mandalore foi escolhido para sediar as reuniões, tendo a Duquesa Satine como moderadora do evento. Cada governo enviou 3 representantes para participar, sendo o líder do Congresso Beck Lawise e as senadoras Voe Atel e Amita Fonte, dos separatistas, enquanto o senador Bail Organa e as senadoras Padmé Amidala e Mon Mothma representaram a República. As negociações foram interrompidas por Lux Bonteri, filho da senadora separatista Mina Bonteri, responsável pelo primeiro acordo de paz com a República. Ele acusou o Conde Dooku publicamente pela morte de sua mãe, sendo retirado da sessão. Sabendo que iriam matá-lo, Padmé ordenou que Ahsoka o salvasse discretamente. Mas o salvamento acabou em perseguição e conflito na doca fora de Sundari, automaticamente fracassando as negociações de paz. O começo do fim foi quando o Olho da Morte, aliado de Darth Maul e Savage Opress, líderes do novo sindicato do crime Sombra Coletiva, iniciaram a incursão para tomar o governo mandaloriano. Como parte do plano, a Sombra Coletiva realizou um ataque a Sundari e, em seguida, um teatro do Olho da Morte mostrou ao povo que eles seriam os verdadeiros salvadores e a necessidade dos antigos valores mandalorianos na sociedade. O sucesso do ataque foi capaz de impedir qualquer tipo de comunicação externa, mantendo Mandalore totalmente isolada. Satine e todos os aliados foram presos e depostos do cargo, tendo Previsla como um novo regente. Traindo Maul e seu irmão, acarretou numa disputa até a morte pela liderança de Mandalore. Com Previsla morto, dividiu o Olho da Morte, causando uma nova guerra civil. Durante uma tentativa de salvamento da Duquesa Satine, ela conseguiu enviar uma mensagem para o Templo Jedi contando o acontecido e pedindo ajuda. Em uma nova tentativa de resgatá-la,
Dessa vez, ela e Obi-Wan foram capturados e a duquesa assassinada diante de seus olhos, como parte da vingança de Maul. Satine! A queda de Mandalore abalou toda a cadeia de mundos neutros, cujo futuro se tornou incerto. Mas foi uma grande oportunidade para os senadores lealistas persuadi-los a voltar para a República. Dessa forma, recebendo de volta o apoio e recursos de inúmeros planetas para a guerra, que até o seu fim, mais e mais sistemas deixaram de ver um futuro na Liga e a abandonaram até não sobrar mais nenhuma. Agora, em relação ao voto do Senado, nós achamos... Eu acho que a multidão traz a discórdia, não um bom conselho. Bom, isso é tudo o que se sabe a respeito do Conselho de Sistemas Neutros que atuou no período das Guerras Clônicas. Mas conta aí pra gente, você sabia que era assim que funcionava essa facção? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo que vai ficando por aqui. E é claro, não se esqueça da nossa playlist com mais vídeos desse quadro. Se inscrevam no canal, deixe o seu like e nos siga nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. A guerra é intolerável. Nos levaram a acreditar que devíamos fazer parte dela. No instante em que nos comprometermos a lutar, já teremos perdido.